Alô? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o campo de coexistência dentro da geopoliticologia. É a área intrafísica, região específica ou lugar no qual as pessoas conjugam as próprias vidas, respiram o mesmo ar, ou seja, o oxigênio, e desenvolvem as atividades evolutivas na atmosfera, no ambiente ou no holopensene grupal da cotidianidade diuturna, quer dizer, de manhã e de noite. O campo de evolução das consciências, a abordagem à geoenergia, o autocontingenciamento existencial, o autorrestringimento social, as coleiras sociais do ego, as poluições ambientais, a Terra transformada em lixeira planetária, a prosêmica, a urbanologia, a bairrologia, a deficienciolândia, a imperfexolândia, o provincianismo, a interiorose, o condomínio tóxico, a favela de marginais, o aqui e agora, a imediatividade material, a crosta terrestre habitada pelo grupo evolutivo, a superfície de terra, as realidades físicas, o território autoproexológico, o cosmorama da intrafisicalidade, o distrito sede da execução da autoproex, o panóptico da vida pessoal. Agora, no fim nós falamos, a pesquisa no campo da coexistência é fundamental para a execução da programação existencial da consciência lúcida, principalmente quanto ao local físico definitivo de autoexperiências. Em qual categoria de campo você coexiste? Tal campo é domicílio permanente? Nós estamos aqui com o verbete 1126, com 3 páginas, 42 logias, e ele tem 11 máximos. Esse está condensado. A palavra deficienciologia na fatologia está escrita errada, está um C, é um D. Isso aí eu acho que já foi consertado nos originais. Quem quiser aumentar ainda mais aqui, é só pegar na filiologia, que faltam só 3. Agora, aqui nós temos algumas perguntas. Estou numa relação há 4 anos. Me dou bem com a minha parceira. Entretanto, já não há mais paixão. Estamos mais para uma amizade profunda. Mas isso é que é o certo. Paixão é coisa de bicho. Penso que isso poderia indicar a maturidade da relação. Entretanto, percebo que, embora ambos trabalhemos com conscienciologia, voluntariado e docência, temos perfis muito diferentes e parece que não estamos caminhando na mesma direção. Olha, se vocês estão com a conscienciologia, vocês devem estar caminhando na mesma direção, o processo evolutivo, né? Agora, isso de fazer a mesma coisa, isso é bobagem.
Ninguém é igual ao outro. Então, é preciso pensar nisso. Isso tem gerado uma crise profunda, pois sei da importância da assistência da dupla evolutiva e gostaria de entender se essa crise é devido a egoísmo meu ou pode ser um indicativo do fim da relação. Não, é mais egoísmo seu, sim, não há dúvida. Pode trabalhar por aí, que é melhor. Está na cara, né? O professor falou que o tal mal é de casa. De que maneira? E quantos anos ele tem hoje? Olha, eu não sei, ele foi para a China, mas eu não sei, atualmente ele é uma criança. Agora, trabalhei com ele meio século aqui de trabalho. Foi dentre esses amparadores mais técnicos que me ajudaram, esse foi o que permaneceu mais tempo comigo nesse meu corpo, até hoje. O senhor mencionou, se entendi direito, que no caso dos filósofos vale observar os mais problemáticos. Do ponto de vista do conteúdo, o que o senhor acha de Martin Heidegger? Olha, esse cara aí é dos piores que houve, ou que existiram. O problema todo é o seguinte, quando uma pessoa, por exemplo, que é um filósofo, e ele admitiu a filosofia nazista, seja direto ou indiretamente, mas mexeu com isso, ele não tinha visão de nada. Então esse cara é muito fraco. Não interessa o que é, se ele falou bonito disso ou daquilo, tem tanta coisa que o povo copia. Agora, esse é dos mais fraquinhos que tem. Agora, qualquer coisa estuda para você ver o que é uma pessoa perturbada dentro da filosofia. Ele é um caso típico. Minha pergunta é, como evoluir espiritualmente sem precisar fazer voto de castidade, sem precisar fazer jejum, sem precisar meditar? Siga os princípio da descrença e os princípios da conscienciologia que você vai precisar. Você dispensa isso tudo. Voto de castidade, besteira. Ninguém consegue fazer castidade de nada. A pessoa faz castidade, não usa aí os instrumentos dela físico, de sexo chakra, mas fica usando tudo na fantasia sexual. Atrai tudo quanto é assediador. Isso não adianta nada. Não tem jeito. Sexo é igual sono, é igual fome. A pessoa não pode viver sem isso se ela está num corpo. Ela tem que enfrentar isso aí. Isso é besteira. Agora, outra coisa. Fazer jejum. Jejum é bom para você fazer de vez em quando, principalmente se você está com 150 quilos. Tem que dar um jeito. Agora, sem precisar meditar. Todo mundo precisa de reflexão. Que é isso? Eu falo que é autorreflexão. Agora, meditação transcendental, isso é besteira. Não fica nessa, não. Use o seu processo de autorreflexão. Aí é importante. Jejum, se você quiser, estudo está lá no 10ª edição de Projeciologia. Tem lá a técnica do jejum. E outra coisa, isso tem que ser seguido por médico de confiança. No verbete alto fracasso deslocado, o senhor fala da condição do assistente se deixar influenciar de modo auto-vitimizador, ilógico e inconveniente pelos reflexos ou respingo dos atos infelizes dos insucessos da consciência assistida, consistindo um alto fracasso irreal ou ilusório. Quando um fracasso ou patologia do assistido remete a um fracasso real, patologia ou trafar do assistente, e esse se vitimiza com a situação, comprometendo a assistência, é o mesmo fenômeno, alto fracasso deslocado, ou consiste em outra patologia? Não, isso tudo é alto fracasso, né? De qualquer maneira. Eu sempre falo aqui o caso daquele médico, que eu conheci, que depois tratei, que ele deu um trauma muito grande na compaixão dele, quando ele foi tratar de um menino que estava com câncer. Então ele começou a tratar do menino de uma maneira muito interativa, sem parar. No fim, ele pegou o câncer do menino. Não é brincadeira isso não. Houve mesmo alguma coisa que passou, ele ficou com a mesma coisa. O câncer era numa perna e ele pegou também na perna. Ficou tudo igual. Agora, vocês sabem que uma pessoa, se ela começar a pensar, ela faz estigma na mão dela. Há casos, por exemplo, que a namorada fica totalmente apaixonada pelo Tancredo. Daí a pouco ela começa a pensar no Tancredo, aparece a letra Tancredo ela consegue imprimir isso na pele. Isso tudo está provado, isso tudo é possível. É o processo da força, da influência da cabeça sobre a energia no corpo. Então essas coisas existem. Agora, esse caso, por exemplo, do médico lá, ele conseguiu melhorar, e o menino também foi curado do câncer.
porque tudo foi melhorado. Agora, ele tinha, ou ele ainda vive ainda, né? Ele tem muita energia, sempre teve, era uma pessoa muito bem intencionada. Agora, é aquilo que eu falo, compaixão, às vezes, piora toda a assistência. A gente não pode estar com compaixão excessiva, começar a chorar no ombro do menino lá, como é que vai ser? Acabou a medicina, acabou a assistência, acabou tudo, não tem mais maturidade. Agora, tem um amigo nosso que não mandou aqui pergunta por aí não, que ele está sem computador. Mas agora nós já mandamos um recado para ele, para ver o computador lá, ir numa LAN house, para ver o que é que nós estamos falando. É possível que ele esteja agora acessado. Então, o que eu quero falar é o seguinte, esse negócio da raça de Almaranha, essa besteira de cidade submarina, eu não vi nada disso, não vi nada disso. Isso é besteira, coisa do Japão e outras coisas mais. Sobre esse negócio do avião que sumiu, do extraterrestre, isso tudo também, para mim, é tolice da grande. Esquece isso tudo e vai ler umas coisas mais sérias sobre isso. Se você quiser ver ufologia, veja isso aí. Agora que eu também estou encasquetado, que eu quero estudar. É um camarada aí, que é um médico, que está fazendo uns estudos dos implantes que foram feitos por extraterrestres. Eu não admito isso. Em tese, eu não admito. Eu já tenho um apriorismo contra isso, que até hoje eu nunca vi nada disso. Prático. Mas você sabe, tudo é possível, a gente tem que estudar. Então estude isso. Os implantes que estão falando que é de extraterrestre. As revistas modernas aí sobre o assunto estão trazendo isso aí. Agora, um outro assunto que eu queria falar com vocês hoje é um paradoxo dos maiores que existem, que vale a pena vocês que estão agora começando a estudar assim mais avançado, que seria bom pensar. O paradoxo que eu falo é o paradoxo organizacional. Isso é meu de muito tempo, mas é uma coisa que eu nem publiquei ainda. Que é o seguinte, quanto mais consciencial, mais mecânico. Vamos ver agora se vocês entendem isso. Eu sei que é um paradoxo, então, a gente fala uma coisa dessa, o povo fica tudo doido. Quanto mais consciencial, mais mecânico. O que significa isso? O problema é o seguinte, quanto mais você se organiza, mais organizado você vai ficar. Então, aquilo fica tudo automático, tudo mecanizado. Então, por exemplo, eu fico observando que eu não consertei certas coisas minhas nisso, que eu sou um fracasso. Como eu sou aqui com cobaia de vocês, eu tenho que falar também meus trafares. Hoje eu quero falar sobre isso. É o seguinte, minha mulher está fora, faz quase uma semana. Eu estou sozinho com os amparadores na minha casa. E as gatas. Tem uma pessoa que vai lá e toma conta das gatinhas. Entende? E tem outra que vai 2 vezes na semana e limpa a casa, limpa as coisas da gatinha, limpa tudo. Agora, o que se passa? Eu estou sozinho por conta do meu trabalho. Dia e noite. Agora, isso já era assim. Foi por isso que eu tive um infarto, quando eu tinha 28 anos. Então, quando eu fico sozinho, os processos físicos vão diminuindo comigo. E eu começo a ficar tudo do ponto de vista extrafísico. Então, as coisas que eu faço vão para o mental soma, e os assuntos físicos eu diminuo, restringo ao máximo. Aquilo praticamente desaparece. Então é o seguinte, quando eu estou sozinho assim, todo o meu serviço triplica em rendimento. Vocês estão entendendo? Porque tudo meu tem confluência. Não há erro. Há uma confluência. Não tem jeito. Não há interferência. Não há... Vocês estão entendendo o que é interferência? Porque eu estou sozinho. Não tem nada que interfira de fora para dentro. Então, tudo meu vai para o objetivo. Tudo vai para o objetivo. Então, por exemplo, se eu escrevia um verbete em tantas horas, se eu estou sozinho, eu escrevo o dobro de verbete nas mesmas horas. Vocês estão entendendo? Não. Então, veja, isso é que eu estou chamando, para ver se vocês entendem, é isso que eu falei ali, ó. Quanto mais consciencial, mais mecânico fica. Vocês estão começando a entender o que eu quero dizer com esse paradoxo? Agora veja, observem, que alguns de vocês já estão começando a ficar assim. Você está entendendo? Agora nós temos que ter noção, autoconsciência dessa realidade, porque lá pelas tantas você pode criar problema. Isso aí pode começar a piorar a sua vida do ponto de vista físico. Entende? A gente começa a viver só pelo cerebrão, quer dizer, pelo mental soma, só. E não dá.
Você tem que tomar banho, você tem que comer, você tem que escovar os dentes, você tem que fazer uma opção de coisa na própria casa. Agora, eu faço de uma tal maneira que eu não esqueço chave, eu não esqueço as coisas, quer dizer, fica uma loucura. Agora, o que se passa? A tendência também que eu tenho, eu não sei se todo mundo é assim, isso aí, quem começar a ter isso é que tem que observar. É observar se essa supereficiência atinge o sono da gente. Porque eu jogo com problema de sono e de horário de sono. Quando eu estou assim, eu faço o que eu quero comigo. E como eu não tenho que preocupar com a parte da atmosfera do holopensene, a interiorização do que eu faço dá um rendimento absurdo. Vocês estão entendendo, né? Agora, observa, porque a tendência de vocês, de vida mental sona, vão caminhar para isso. Agora, a Terra vai precisar de estudar isso demais, esse paradoxo, demais. Por quê? A tendência de tudo daqui para frente vai ser isso. Vai ser primeiro uma micro-minoria do jeito que nós somos, a parte minúscula da população. Mas isso com o tempo vai ampliar. E todo mundo vai ficar mais ou menos assim. Então a racionalidade, a linearidade do pensamento, da pensionização, entende? Vai ser aplicada na prática, objetivamente. Então, você colocando o pragmatismo com tudo arrumado e funcionando bonitinho, como é que vai ser? Agora você pensa, amanhã essas pessoas vão ser despertas, vão ter OFIEX, vão ser evoluciólogos, vão ser semiconsciex, por exemplo, teleguiado. Como é que fica? Então a tendência disso vai ser cada vez maior na Terra. Eu estou avisando que por enquanto parece tudo teoria, mas não é. Já tem gente aí que já precisa saber dessa realidade, tá? Observa bem. Eu, por exemplo, essa semana me saí bem. Até agora eu ainda não pude me recriminar em nada. Mas eu estou de olho, quer dizer, de olhos, quer dizer, o olho esquerdo, o olho direito e os para-olhos. Porque senão eu cometo alguma bobagem qualquer. Deixo passar o... Entende? Agora, eu, só para melhorar a situação, eu já saí 2 ou 3 vezes de casa para ter problema físico para a conta balançar, né? Você está entendendo? Professor Valdo, e a gente vai achando, eu acho bom ficar sozinho, e isso é ruim também. Sei, mas não é bom. Não. Agora, bom, outra coisa, com o passar do tempo, o seu parapsiquismo vai ver que você nunca está sozinho. Não, eu sei, eu percebo as consequências. Você sabe que eu já desconfiava disso quando era rapaz. Depois eu constatei isso algumas vezes. Toda vez que eu começo a ficar sozinho, aumenta as consciências em torno de mim, dos amparadores. Porque eles veem que tem mais chance de trabalhar. Então mas fica todo mundo atrás. É muito bom ficar com elas. Mas agora isso não está correto. Ideal, aqui, ó, o problema é ver se você está corretinha. Corretinha. E eu vou aproveitar, dentro daquele do separacérebro, que rejuvenesce, a Marta Lopes me pôs encucou a cabeça. É uma teologia, mas ele vai rejuvenescendo e o meu cérebro vai envelhecendo. E ele zera, quando chega o serenão, ele tem a cosmovisão até e ele passa para a consciência livre, esse rejuvenescimento? Mas aí é só o paracérebro que vai funcionar. Mas a aí gente não sabe como é que isso funciona. Aí eu pus, isso é que é mateologia. É mateologia, eu pus aqui. Aí daí para frente, mas o serenão vai rejuvenescendo os paracérebros dele. Né? E se você quiser, você pode usar a palavra expandindo o paracérebro. Eu pus expansão também. E outra coisa, a coisa mais séria não é bem expansão. Não? Autoconsciencialidade quanto ao paracérebro. Isso aí é que é a coisa mais séria de tudo. Tá certo? Então, paracerialidade ou paraseriedade. Não é só paracérebro, mas pode falar. Oi. Professor Valdo, aqui na estrangeirismologia, o senhor coloca aí o reeducandário pacifista. A gente poderia dizer, por exemplo, que o CAEC ele seria, ou as I6, elas seriam reeducandários pacifistas. Né? A reaprendência também é isso. Mas eu fiquei pensando assim, porque na hora que eu li,
alguma ideia me remeteu à questão extrafísica, assim, como é que seriam esses reeducandários Não, pacifistas? lá, interlúdio é isso. Uma comunex avançada, é o reeducandário. Quem é que não precisa de reeducação? Você conhece alguém? Ainda não. Pois é. Uma outra dúvida aqui, professor, também, logo abaixo aqui na fatologia, tem aí na primeira linha, assim, primeira ou segunda linha, tem a abordagem à geoenergia. Eu queria entender esse contexto aí dentro do verbete. Abordagem à geoenergia é aquilo que eu falo, por exemplo, do povo trabalhar aqui. Precisa de saber mexer com esse holopensene. É o caso daquela senhora, por exemplo, que teve aqui uns 4 dias aí conosco. No fim, ela estava andando comigo aqui, porque ela ia embora daí 1 hora. Aí ela começou a chorar comigo andando no CEEC. Falei assim, você não está sabendo mexer com a geoenergia daqui. A geoenergia mexeu com você tanto que você não está sabendo negócio de desligar. Dê um jeito de você trabalhar com a geoenergia do seu holopensene lá na sua cidade. Entende? Ela nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca fez uma conotação entre um fato e outro. Então, a geoenergia precisa ser lembrada, para a gente ver como é que é. Agora, aqui, são das geoenergias mais fortes que tem. Para mim, o Vilcabamba também tem energia forte. A dúvida que eu tenho é o seguinte, como é que a gente pode utilizar mais essa condição da geoenergia, então, dentro dessa condição do campo de coexistência? Ter contato com a natureza do lugar que tem boa geoenergia. É o que acontece aqui. Esse é o motivo que eu mexo com as árvores, etc. Tal. Nós estamos perto de uma floresta, está cheio de bosque aqui de todo jeito, tem 2 pomares grandes aqui. E a gente vai plantar mais frutíferas, para melhorar isso mais ainda. E outra coisa, aqui tem, só aqui dentro desse, até lá chegar na outra rua, lá em cima, no CEEC, tem 3 riachos. 3. Presta atenção, 3. É uma loucura. Riachinho. Não tem nenhum rio potente, mas tem riachos. Isso tudo mexe com o problema da hidroenergia junto da geoenergia. Você está entendendo? Entendi. Outra coisa, já notou, eu não sei se já percebeu, mas observa como é que a grama cresce aqui. É um absurdo. Os caras não acabaram de cortar aqui, a grama já cresceu lá onde eles cortaram. Quer dizer, isso é assim, ó, sem parar. Outra coisa, às vezes dentro do maior inverno. Você está entendendo? Está tudo crescendo. E outra coisa, as estações aqui são mais definidas. Você vê direitinho, quando faz frio mesmo. Quando faz calor, é calorão. E por aí vai. E, no entanto, tudo fica verde o ano inteiro, com 4 estações. Isso tudo é geoenergia. Influência da geoenergia. Agora, ó, eu não sei se você já viu que tem um dos laboratórios nossos que tem assim, quase sempre eu deixava isso lá na porta, hoje eu não sei como é, que tem a listagem das 7 energias básicas. Tudo começa com a geoenergia. Já vi. Professor, só uma última questão aqui, na questionologia, o senhor coloca aqui, em qual categoria de campo você, leitor ou leitora, coexiste? Essa categoria que o senhor está falando é o que está lá na exemplologia, né? Não, pode ser, mas se você arranjou outra, o problema é seu. Você tem liberdade, a gente está numa democracia intelectual. Tá certo? Pode falar. Já tem alguma comprovação, através das suas saídas projeciológicas, né? Se aqui é um campo onde se faz, onde são trazidos consex recém-dessomadas e para reabilitação antes da partir para a procedência? Não, não é aqui, não. Esse negócio, geralmente, eles pegam isso na baratrosfera para limpar, para fazer a reurbanização. Agora, a maioria que vem aqui hoje para ver as nossas coisas, elas já tem uma certa lucidez mais séria, extrafísica, e elas estão preparando para ressomar. Não é para dessomar, não, para então é mais campo de estudo, né? Um educandário. Tudo é estudo. Mas esse refazimento é feito ainda na beira-mar? Não, isso é feito, não, é feito nas comunex mesmo, que eles têm especial. Comunex. Tem a opção dessa. Tem muita comunex intermediária. Por exemplo, Interlúdio já é uma comunex mais avançada. Agora, abaixo
do nível de evolução, tem milhares delas por aí. Todo tipo. E Só as intermediárias. Nessas comunex, os mares, os campos, as florestas são muito Não, mais isso ajuda, otimizados mas que... agora o problema é que não é assim, não. Geralmente se trabalha num processo extrafísico para mostrar que a pessoa é consciência. A consciex é consciência. Porque tem um monte de gente que começar a trabalhar só na face da Terra, na crosta da Terra, elas não admitem o processo de ser consciência, só pensa no corpo. Tem ambiente assim, totalmente perturbado. Então o problema tem que ser mesmo na parte extrafísica, para ver como é que são as coisas. Agora, esse banho na geoenergia não é necessário para revitalização? Para nós, o processo maior é nosso, não é deles. Nossa, não dá consciência. Isso aí ajuda, mas é pequenininho isso aí. A coisa mais séria para uma consciência, ela vê que ela tem um psicossoma. Que aquele psicossoma é transfigurável. É isso que a gente mostra fora do corpo. Corpo, a gente estuda é aqui. Lá é secundário. Outra coisa, o corpo é muito importante para nós, porque sem ele ninguém se manifesta nessa dimensão. Ele é o fator sine qua non para funcionar. A fisiologia só funciona assim. Agora, extrafisicamente, o que interessa é a energia básica a partir do psicossoma. Não é do energossoma. Não. Mas é lógico, é o energossoma que determina. Mas o processo é a consciência, o que ela tem que pensar é o psicossoma. E esses restabelecimentos nesses para-hospitais extrafísicos, essas energias elas são tiradas da própria Comunex? Não, é gerada da energia imanente. A energia imanente tem em qualquer dimensão, em qualquer lugar. Ela é onipresente. A pessoa pega e usa. Então, isso tem por todo lado. Agora, tem Comunex, que já melhorou o holopensene de uma tal maneira que aquele holopensene já quase que estratifica o modo da pessoa sentir as coisas. Não tem jeito de ela sentir ruim lá dentro. É isso que chama de paraíso. Essa ideia de paraíso, dentro do processo do folclore, das lendas, das sagas multimilenares, isso tudo apareceu por causa dessas Comunex. São um verdadeiro paraíso mesmo. Modo de pensar, de sentir, de atuar, de querer. É tudo um paraíso. Uma das coisas melhores que tem é uma pessoa que pensa corretamente, desejando alguma coisa. Ela desejar o correto. É uma das coisas mais difíceis que tem. Então, a pessoa que deseja o correto é aquela que quer ajudar os outros. Ela é cosmoética, ela é boa, ela é generosa, ela é assistente. Então, esse tipo de pensamento é o básico para a evolução. Sem ele, ninguém evolui. Por isso que a baratosfera está cheia de coisa contra isso. Porque quem está lá, está dentro de alguma coisa o tempo todo negativa. E reclamando de alguma coisa. E a maioria, para tudo lá que existe, a culpa é da própria consciência. Não é do ambiente, não é das outras. Professor, mas nós sofremos ou temos erro, a culpa é da gente, não é dos outros. O senhor não acha o mais difícil desejar o mal para alguém? É mais difícil do que desejar o bem? Não é? Nós somos bichos ainda, né? O povo pensa muito mal, né? Mas é mais então, fácil. A turma lembra quando era leão, quando era tigre, quando era raposa, quando era hiena. E tem uns que ainda são ornitorrinco, né, até hoje. Nessa época, né, professor? Mas agora não há mais tempo para isso, né? Nós temos que pensionizar. Não, o povo está tudo pensando mal. Olha, pega qualquer revista, jornal aí, você vai ver besteira. Eu sei, mas... E outra coisa, a mesma coisa na televisão. Olha os filmes. Aqui, né? Olha o tanto de filme que termina sem moral nenhuma. O cara roubou não sei quanto, matou não sei quanto, depois sai de barco e vai embora para as Bahamas. Sim. Tem dezenas de filmes hoje desse estilo. A vergonha. Não há moral. Aqui na Terra, como o senhor fala, é o hospital. Mas nós que já estamos estudando, temos que nos ver nesse sentido de vê-los. Não, já tem o santo. Por exemplo, o Arlindo já é um santo nessa história. Ele procura pensar tudo bonitinho e certinho. Viu, Arlindo? É com você. Tá normal, né? Não podemos mais. Volta e meia há um lampejo, mas a gente tem que saber sair dessa. Né? Não.
Volta e meia, não. Se você deixar, o ambiente aqui te puxa para baixo toda hora. Tem que abrir o olho. E eu não sou pessimista, hein? Eu sou otimista. É a vida. Trabalhando com a vontade, não se deixa É a política arrastar, aqui desse planeta, dessa dimensão. Obrigada, professor. Pode falar. Queria voltar no consciencial e mecânico. Quando você fica assim, você fica mais mental soma, é isso? É. Aí fica o quê? Descoincidido? Fica Em parte, mas eu seguro para não ficar. Porque senão eu começo a ter descoincidência virgem. A descoincidência virgem pode me perturbar. Ainda mais aqui, ó, dando aula 2 horas aqui, isso não dá certo. Mas aí então eu me seguro, eu não deixo isso acontecer. Outra coisa, eu também me seguro para não estar saindo fora do corpo. Porque senão qualquer coisa escorrego. É o que o Arigó fala, não, o Valdo tem quiabo no perispírito, ele sai fácil. Então isso é um perigo. Mas eu queria saber assim, ó, você falou que o seu trabalho rende mais, mas o número de consciex também para serem atendidas aumenta. Não, não é bem assim, né? Aumenta, mas isso é relativo. Porque hoje a gente já tem uma certa eficácia no processo de atendimento. As coisas são mais rápidas comigo do que quando eu tinha 20 anos. Agora, por exemplo, só para te falar uma coisa. Eu estou encasquetado com pensamentos avançados que me perturbam do ponto de vista de pesquisa. Sim. Então, eu mesmo, de ontem para hoje, eu estou pensando em um determinado assunto aí que envolve uma série de condições que eu nunca pensei. Então, eu posso falar para você o que é. Às vezes você vai me dar até ideia. Eu depois quero conversar isso com a Adriana, os meus megacérebros aqui, os grandões. Então, o problema todo é o seguinte, é o processo do onirismo que a pessoa tem e, vamos dizer, imposto. Eu tenho isso até hoje. Eu já tentei ficar livre disso e não consigo. Por exemplo, com todos os processos de eu conhecer os estados alterados da consciência, eu às vezes ainda tenho um sonho lúcido, grande, que é o processo do onirismo, e envolvendo aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou pensando. Você está entendendo? Então veja, por que isso ainda é imposto a gente? Qual é o percentual, por exemplo, de fisiologia que atua nisso? Que é o corpo que está fazendo isso. Agora, por exemplo, eu tenho umas coisas que eu sei que estão influindo em mim nesse período, que eu estou tomando uns remédios aí muito bravos, né? Tem remédio desse que dá a sonharia. Você está entendendo como é que é? Então, o onirismo aumenta. Mas agora, os meus onirismos, às vezes, são muito lógicos. Você está entendendo? Então, as minhas tramas, os meus enredos oníricos, eles são bem entretecidos. Você está entendendo? Isso me cria um problema. Então, eu quero ficar livre disso. Como é que eu faço para dormir sem precisar de ter onirismo? Eu não sei. Isso sempre foi um problema para mim. Mas agora, esses dias, eu estou estudando justamente isso. Então, talvez eu vá fazer ainda oportunamente um verbete que vai ser onirismo compulsório. Você está entendendo? O imposto. Ele vem. Ele é a faca no peito na pessoa. Por exemplo, todo mundo sonha. Então, já começa por aí, já é um problema. Agora, o processo, nós teríamos que ordenar isso. Por que a imaginação vai mandar em mim? Isso, então, já é a minha parte bicho que ainda está funcionando. E todo mundo que a imaginação domina, que é o processo, por exemplo, o que é o devaneio? É justamente isso. O devaneio é o onirismo, a vigília física. Você está entendendo, né? Então, veja, essas coisas todas, eu estou às voltas com isso desde ontem, na minha cabeça. O onirismo disse aquilo. Então, eu comecei a ver, não, eu vou dormir agora. Então, deitei lá, comecei a falar assim, eu vou dormir para ver o que vai acontecer. Aí eu mudo o meu processo de sonho. Então, eu começo a pensar a opção de coisa para influir no sonho que eu vou ter. Você sabe que a gente faz esse negócio todo. Você pode, através do sonho, você pode até fazer uma projeção. Mas agora, mesmo assim, ainda não dá para deslindar
para esclarecer, para pôr as coisas em prato limpo, não, é muito difícil. Então, o processo de onirismo é uma coisa seríssima que nós temos. É um estado alterado de consciência dos mais sérios que tem. Agora, hoje eles acham que o processo onírico do sonho, que ele ajuda o problema da fisiologia, tem uma opção de coisa nesse sentido, né? A turma tem estudado muito na polissonografia, o processo da neurociência. Mas agora, o meu caso não é esse. O meu caso é que eu não quero perder tempo com isso. Então, por exemplo, eu deixaria ter o onirismo que eu começasse a resolver os problemas que eu estou estudando. Você está entendendo? Então, deve haver um processo. Eu, para mim, serenão, não tem isso mais. Quer dizer, é uma vergonha total. Agora, professor Valdo, como é que então você faz para não ficar, para você lembrar que você não pode ficar só naquele estado? O que você faz? Você põe despertador? Não, eu tenho despertador, mas para outras coisas. Eu tenho um despertador desse tamanho, é o tal que eu queria arranjar, que aquele é o melhor que eu já vi na vida. Não é despertador, ele é um marcador de tempo, ele marca até 50 minutos. Então, aquilo às vezes eu ponho. Quando eu estou muito envolvido assim, porque eu confio em mim, por exemplo, eu vou dormir 8 horas da noite. Eu falo assim, às 11 eu vou acordar. Eu acordo às 11 horas. Eu tenho uma, entendeu aquele negócio? Mas agora, por exemplo, às vezes não é isso. Eu, por exemplo, vamos supor que depois de uma refeição, uma coisa qualquer, eu quero acalmar e limpar minha cabeça, zerar tudo, tábula rasa, que eu quero pegar uma coisa muito difícil de mexer. Então, o que eu faço? Não, eu vou aproveitar, então coloco lá, porque eu não sei, porque depois do almoço, o negócio todo, às vezes eu estou um pouco defasado com a minha carga horária de sono, que às vezes nem sempre, às vezes tem uma variação de 1, 2, 3 horas e tal. Então eu coloco aquilo para me despertar. Eu então fico recostado, você está entendendo? Em minutos eu durmo. E quase sempre eu acordo, porque dentro daquele limite que foi dado. Então eu uso o despertador para isso. Não, mas para quando você está trabalhando. Por exemplo, esses dias eu usei. Teve um dia que eu usei isso aqui agora na semana, quando eu estou sozinho. Eu usei antes de vir para cá. Outra coisa, eu dormi uns 40 minutos. Não, mas queria saber quando você está acordado trabalhando. Mas aí para você lembrar não, que assim não tem nada. O meu problema que eu tenho que olhar aí é a supereficácia, a supereficiência. Porque daí a pouco, aquilo tudo que eu demorava mais 2 horas, eu acabei. Então, o que eu vou fazer? Então, aí eu começo a ver o processo administrativo do meu material, tudo quanto é que eu tenho de papéis, de pastas, os armários, as coisas. Eu estou colocando tudo em dia. Esses dias eu comecei colocando que eu dei um material que eu levei para a Holoteca e o outro também, que a Marta, junto com o Flávio, eu quero agradecer o Flávio, que eles levaram para o crematório e queimaram tudo. E demoraram horas para fazer aquilo, porque era muito material que tinha. Inclusive tinha o material da TENEPS. Agora, a TENEPS eu já tenho mais um monte assim depois desses dias. Tem chegado demais agora, nesse período. Aí, para mim, é o processo da crise também que aumentou isso. E conosco aqui, ó, tem 2 coisas, online e crise. Isso aumentou. Pedido de TENEPS. Mas você está entendendo, então? Você está entendendo, né, João, a situação? Como é que... Agora, o problema é a gente aproveitar o máximo que a gente tem, né? Principalmente do ponto de vista intelectual, por causa da ideia, né? E no meu caso hoje é uma beleza, porque tudo eu tenho inserção que eu posso colocar, por causa da enciclopédia, tudo eu posso enriquecer a enciclopédia, com as ideias que aparecerem. E a enciclopédia está muito defasada, tem muita coisa para colocar lá dentro. Então é uma loucura isso tudo. Agora eu tenho aproveitado o que eu posso. Sabe? Professor, sim. Aqui no ar. Sim. Eu sou advogada por formação e trabalhei com urbanismo, sou especializada em direito urbanístico. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a reurbanização extrafísica, também me dissesse se há realmente aquela cidade extrafísica que o livro Nosso Lar Besteira, fala. não tem nada disso. Extrafísica tem como nex, extrafísica. Tipo Nosso Lar, Alvorada Nova, aquelas coisas todas que eles falam. Desse tipo tem. Agora,
As besteiras que existem são essas que eles falam que tem debaixo da terra. A maioria não tem. Tem muita caverna e mal assistida, baratrosférica. Agora, a geoenergia nisso aí, então, é negativa. Você está entendendo? Nesse aspecto. É isso que eu quero dizer. Agora, extrafisicamente, não. Tem comunex de tudo quanto é jeito. E como funciona a reurbanização extrafísica? A reurbanização é a seguinte, eles estão tirando a população da baratrosfera. A baratrosfera são os infernões que existem. Agora, tirando para onde? Aqueles que não podem ficar mais aqui vão para outro planeta, que são inferiores ao processo de civilização que nós temos. Geralmente isso vai aos magotes, quer dizer, as turmas, em grupos, que têm afinidade, que estão lá presos há muito tempo, que não tem jeito de consertar mais aqui. Então eles estabeleceram uma média do povo que deve ficar aqui. Agora, com isso, muitas também das espécimes de subhumano também estão desaparecendo. E isso vai desaparecer com o tempo. Que isso também faz parte do serviço. Uma coisa puxa a outra. Você está entendendo como é que é? Agora, outra parte dessa turma que sai da reurbanização, porque eles querem acabar com os infernões. E, o plano é de acabar mesmo, que eu considero uma coisa seríssima, porque desde que a terra é terra, sempre teve infernão. Então, agora vão liquidar com isso. Uma parte, então, disso vai ficar naquele período dessas comunex intermediárias para ver quando é que elas vão renascer. E outras que já estão no ponto, já estão começando a renascer. São essas que nós chamamos de consréu e consbel. Quer dizer, é consciência reurbanizada, negativa, patológica, e consciência belicista, guerreira. Então, esses dois tipos é que tem aparecido mais por aqui. Agora, a Terra já está totalmente envolvida com esse processo. Agora, o pior assediador que existe hoje na Terra é o tóxico. Principalmente a cocaína, o crack, isso tudo aí que está perturbando mais gente, matando mais gente. Então, essas pessoas, por exemplo, essas consciex, que chama consréu, uma consciência extrafísica reurbanizada, ela vem para cá. Tem algumas delas, por exemplo, que faz 800 anos que elas não têm um corpo humano. Chega aqui, ela se vê de posse do corpo humano, com toda a energia, fica tudo doido. Por isso que tem tanto criminoso, jovem, esse negócio todo. Você está entendendo? Você pega de vez em quando e olha as caras desses criminosos jovens. Parece que o cara acabou de chegar na Terra agora. Ele não é muito, humano, é esquisito, o jeitão. Você vê umas conotações estranhas. O meu cartório é vara tributária, é especializada em cobrança de IPTU. Mas ao lado do meu cartório, dos dois lados, direita e esquerda, e à frente, são varas criminais, cartórios criminais, que têm esses julgamentos de pequenos delitos. Você está com a baratrosfera em dia. Então eu vejo muito disso aí, essas caras que passam ali. Ajuda seus vizinhos. A vida é dura. Pode falar. Valdo, eu fiquei com algumas dúvidas. Uma delas é que você comenta agora, nessa questão aí, o sumiço de fauna em função da mudança também da população. Eu já escrevi sobre isso aí há muitos anos. Então, por exemplo, aquele negócio do elo perdido, os negócios para achar uma ou outra espécie, que isso é besteira. Tira o cavalo da chuva, porque muita coisa não vai aparecer aqui. Agora, eu sei disso porque quando eu voltei para ver lá o Pombal, eu encontrei lá com aqueles bichinhos, eles ainda tinham deixado lá uma mãe e um filho do bichinho, que é coisa pequenininha assim, e eles fazem telepatia com a gente. Eu já tinha evoluído. Agora, eu não vi na Terra ninguém nunca falar que esses bichos existiram. Então, existe uma porção de segmento aí do processo evolutivo que às vezes não tem na Terra. Alguns já existiram, outros nunca existiram. Então, por exemplo, vocês já pensaram que um monte de vocês aqui, se já tiverem planeta e for o bicho naquele planeta, que a Terra nunca teve esse bicho. E você está entendendo? Você chegou aqui depois dele, já numa condição melhor. Agora, acho que isso tudo já está sendo mexido na Terra. Então, é tolice querer sustentar essas espécies todas, guardar os genes, o DNA, aquela coisa toda. Eles nunca vão conseguir pegar tudo. Mas sempre é bom estudar, né? A mesma correlação a gente pode fazer com os vegetais?
Também, porque tudo. É uma supressão tudo. de ecossistemas. Agora, o que eu vejo mais, que eu tenho visto mais, é bicho mesmo, na parte da zoologia. Vegetal é um negócio difícil, porque tem muita espécie aí que ainda está obscura. Mas né? eles estão suprimindo Eu não confio áreas na botânica inteiras, né? existente, aqui eu quero te dizer. Eles estão suprimindo Você áreas confia? inteiras. Você confia que a gente já Não. sabe tudo sobre botânica? De forma alguma. De modo algum. Eu andei fazendo experiência lá em Uberaba, quando eu fiz a primeira casa minha lá, para ver as coisas. A experiência de assimilação de energia. Então, colocava a mesma planta com alterações, por exemplo, de cor, de variação. E dava um jeito de plantar junto, para que as raízes entrelaçassem. Então, começava a criar problemas de tudo quanto era jeito, as cores todas variadas. Eu falei assim, tem tanta coisa para explorar nisso aqui, ninguém nunca faz. Então, tem muita coisa nesse sentido. Por exemplo, nós ainda não exploramos bem as árvores, arbustos e pássaros. E, principalmente, pássaros pequenos, que não seriam pássaros, mas, por exemplo, insetos. Você sabe que as árvores, cada árvore tem um passarinho predileto, etc., aquele negócio todo que a gente tem que escolher, não é isso? Isso aí também ainda não foi bem escolhido. Precisava de ser feito. Aqui, por exemplo, o ideal para nós, eu mesmo pedi isso na década de 90. Me arranja a ave que atraia colibri, beija-flor. Tem algumas em casa mesmo, tem algumas lá que atraem colibri. De vez em quando eles estão tudo lá. E aqui tem do pequeno e do grandão. De tudo quanto é jeito. Na hora que a gente começar a implantar os bosques, vai ficar mais fácil, porque a gente cria o microclima, né? A gente tem umas bananeiras ornamentais, mas se a gente tirar elas perto do ponto de água, morre todas. Uma coisa que eu queria te perguntar, o que vocês estão plantando lá onde vocês tiraram a grama? Aquilo é abóbora? Tem pepino, tem abóbora e vai ganhar aquilo moranguinho. Vai ganhar moranguinho. Vocês já plantaram grande lá, né? Porque tem umas toceiras já, aquilo cresceu aquilo tudo. Aquilo cresceu em alguns dias? Ela cresce rápido. É uma loucura aquilo. Em 90 dias está dando já com poucos dias. Sei não, mas faz poucos dias, não tinha tem nada. Lá agora já tem umas toceiras enormes. Já tem mais de um mês que foi plantado. Mais de um mês. Então vocês plantaram quando mexeram na terra para tirar a grama? Foi logo em seguida. Nós tiramos para colocar aqui em volta do tertuliário e ficar mais econômico. Ficou assim, 60% mais barato do que se a gente comprasse toda ela. E aí eu deixei os espaços para poder nascer grama. Lá é abóbora e o que mais? Vai ganhar moranguinho lá. Vai ter? Nós vamos preparar a terra. O Francisco vai olhar isso? Vai sim. Ele já está com mudas novas. Agora uma coisa, tem abóbora lá? Terá. Então o problema é o seguinte, quando tiver muito pé de abóbora, eu quero pedir uma das nossas amigas, que são da culinária aí, para fazer cambuquira. Você sabe o que é cambuquira? Não tenho ideia. Alguém sabe o que é isso? Você é de Minas, você sabe o que é cambuquira ou não? Eu sei. Vocês não sabem o que é cambuquira? Eu sei, sim. O que é? Já comi. Cambuquira pega aquela folhinha de abóbora e cozinha. Isso, não é a folhinha não, os brotos da abóbora e cozinha, ele está sabendo. Então isso é a cambuquira. Agora veja, eu quero falar isso que o povo aqui não conhece. Você gosta de comer a milanesa, é isso? Aquilo? Não é a milanesa não, é cambuquira mesmo. Ela é cozida, não é isso? É cozida que eu sei. Eu só sei que eu não comia isso aí, mas lá em casa se fazia, eu não sei como é que é. Agora, o que eu quero é falar com o povo, porque eu andei falando, ninguém está conhecendo aí, eu estou vendo aí, que é só você que está sabendo disso. Eu quero te perguntar uma outra coisa com relação à imaginação e ao tema de tramas e enredos oníricos lúcidos. Porque quando você estava conversando aqui com a Kátia, eu ainda fiquei pensando assim, se você, com seu nível de lucidez, entra num sonho onírico lúcido, você pode também usar isso como porta para a projeção, que foi um dos comentários. Não, isso nós sabemos, mas isso é a minha técnica de projeção a partir do sonho. O que mais te incomoda nisso, do O que onirismo? me incomoda é que eu não quero perder tempo com ilusão, ou imaginação, ou fantasia. Se eu começar a pensar tudo lógico e racional em qualquer estado alterado de consciência, só vai me ajudar na questão do mental soma. A minha hipótese é super gananciosa. Eu tenho uma ganância intelectual, no caso. Você está entendendo, não? Olha a lógica disso. Agora, eu já consigo muito. Uma das coisas que eu sei que eu consigo, que eu não era assim, é que nessa minha idade, com todos os meus processos de alteração, tal, cabeça, tudo, eu consigo, por exemplo,
Eu estou trabalhando uma coisa, deixo tudo ali parado. Acordo depois, algumas horas depois. Vou trabalhar, aquilo está nítido, mais ainda do que aquele momento que eu deixei aquilo. Então, o nível de estímulo, de motivação, de incentivo e de integração da eficácia do meu modo de pensar para fazer aquilo, aumenta de uma maneira extraordinária. Você está entendendo, não? Então, o que eu quero é isso. Agora, por exemplo, na hora que você vai dormir, e vem 50 ideias diferentes, bestas, de devaneio onírico em cima de você está perdendo tempo. Você está enchendo a cachola com a memória e uma opção de coisa com besteira. Eu queria excluir isso aí. Se alguém tiver alguma coisa aí que já sabe, alguma rasteira que pode dar nessa história, me fala que eu quero aplicar. Esse é um dos assuntos que eu quero estudar mais agora. Então, o senhor aumentou o número de vezes ou de horas que você está tendo onirismo com a medicação? Você percebeu isso? Não. A medicação me altera a memória e ela altera também o sono. A medicação que eu tomo atualmente. E outra coisa, me dá dores também musculares inesperadas, que eu não sei aonde. Então, o meu negócio agora é ficar mais educado para não fazer careta, porque de uma hora para outra eu posso sentir um negócio em algum lugar. Tem que estar. Você está entendendo? Agora, é suportável tudo isso, mas isso está na bula, os médicos sabem que isso acontece, não tem jeito. Agora, o pior aí é que está alterando, a minha memória não está a mesma. Eu estou com uma leve dificuldade, sabe, a minha retenção ou a minha, vamos dizer, recaptura está mais lenta. Eu não sou assim. E a homeopatia não resolveria nada disso? Agora eu não estou assim, hein? E a homeopatia não resolveria nada disso? Não, a homeopatia não adianta. Você está tomando, eu estou tomando aí 5, 6 remédios. Não adianta nada tomar homeopatia. A homeopatia já está... Eu estou intoxicado com remédio, a homeopatia não funciona. Eu não admito isso. Eu estudei muito a homeopatia. Homeopatia, a pessoa tem que chegar, uma pessoa, se ela toma café e toma homeopatia, não vai dar o mesmo resultado. Isso é um processo de energia. Isso é um fato. Valdo, essa questão da mecânica, para as consciências mais adiantadas aí, ela acontece naturalmente. Para mim, eles eliminaram isso. Ou acontece naturalmente? Pois é, o automatismo ele fica pela consciência. Então a parte mecânica, automática do processo físico, já fica dirigida pelo processo mental. É isso que eu estou falando ali. Mas também aquele negócio, paradoxo organizacional, porque é de organização isso aí. Quanto mais consciencial, mais mecânico. Isso é um absurdo. Agora, o meu problema é falar sobre isso, expor. Pelo que eu deduzi, é assim, pelo que você tinha falado, mas você podia aprofundar como é que eles atuam? Como é que é o quê? Como é que essas consciências mais elevadas atuam nesse processo? Eu não sei, né? Se eu soubesse direito, eu já tinha superado isso. Mais ou menos, deve ser tudo mecânico, sei lá. Não é mecânico, é um raciocínio lógico que não é mecânico, mas pelo contrário. Mas não deve ter onirismo, não deve ter nada. Não, mas é que chega num ponto que você domina o processo. É o negócio da auto-organização elevada ao máximo, que é o que eu falo, o detalhismo, a exaustividade, entendeu? Agora, por exemplo, uma coisa linda que eu também posso aventar aí como uma hipótese da gente estudar é o uróboro. A repetição do uróboro. Isso também deve influir. Então eu, por exemplo, eu procuro usar o uróboro nas minhas coisas. Então eu faço tudo mais ou menos dentro do mesmo ritmo. Os mesmos hábitos, o mesmo gesto, os mesmos objetos, o mesmo lugar, é o uróboro. Então, para mim, isso influi. Você está entendendo, Cátia, João? Isso influi. Agora, é necessário a gente ver como é que nós intensificamos, aumentamos a eficácia disso. Então, mas... Você sabe, a gente não pode estar esperando a neurociência, o que vai descobrir sobre isso que não resolve. Eles não mexem com o parapsiquismo. Isso não vai demorar quanto? 100 anos? 1000 anos? Por dedução. Meu negócio é agora. O meu corpo, eu estou com ele agora aqui.
Eu quero tirar partido dele enquanto eu estou aqui. Vocês têm que tirar partido desses corpos que estão aí, ó, cada um. Isso é que é importante. Por dedução, porque eu não sei como eles atuam, mas por dedução. Eles devem ter uma super eficiência, uma dinâmica isso, sempre. Uma super eficácia. Toda hora, sem parar. Pois é, mas aí por isso que é que eu insisto com vocês sobre linearidade da autopensanização. Tudo tem que começar por aí. Se a pessoa não tem uma linearidade para ela tirar as excrescências do excesso de desperdício que ela tem, está danado. Olha o que eu estou falando. Excessos de desperdício. Excessos de esbanjamento. Esbanjamento de quê? De pensanização, de emoção, de energia, de tempo, de esforço. A pior coisa é o esforço. Nós somos... Gente, quanto esforço que a gente tem, inútil. Porque você não aplica para nada, não está te ajudando nada na evolução. Que é muita ineficiência. Que a gente, é muita com a evolução, ineficiência, deficiência e subciência. A evolução é melhoria Entende? disso. Isso que é o pior. É a eliminação disso. É. Né? Nós temos que dar um jeito. Pela lógica, porque eu não Agora, sei. gente, eu vou responder aqui, que tem um monte de pergunta aqui. A abordagem à geoenergia citada na fatologia da primeira linha. O que seria esse tipo de abordagem? Uma das primeiras coisas que você pode fazer é o seguinte: chega perto de um local onde tem a água parada e sinta a energia de lá. Agora você vai para outro lugar onde tem energia corrente, a água corrente, e você sinta a energia. E compara uma coisa com outra, que você vai ver a influência da geoenergia através da hidroenergia do local. Água parada é doença. Água corrente pode ser saúde, depende se ela é limpa. Então o problema todo é você comparar uma coisa com outra. Isso aí é uma técnica que eu já usei aqui. Há muitos anos levei mais de 200 pessoas numa fazenda para mostrar como era o processo da geoenergia. Isso foi numa fazenda aqui no Paraná. O senhor disse que o Apolônio seria uma das consciências ressomadas na China, mas pelo nível evolutivo que ele tinha há cerca de 2.000 anos, ele já não seria serenão? Não, de modo algum. Quantos anos ele tem hoje? Não, ele ainda está na puberdade. Necessito de um esclarecimento. Reparei que em antonimologia os números 5 ao 10 são características pessoais. O senhor poderia esclarecer como e por que esses itens estão relacionados com o campo de coexistência? Vamos lá, antonimologia. Insociabilidade. É campo de coexistência ou não é? Insociabilidade é sociologia. É conviviopatia. A pessoa que é doente, ela tem, por exemplo, ela se fecha, não aparece com ninguém, é contra o mundo, contra a sociedade. Isolacionismo, separatismo, é a mesma coisa. Ela não tem campo de coexistência, ela se fechou. Isso é besteira. Alta alienação, ela está alienada. Que campo de coexistência que ela tem? Encaramujamento pessoal, é a mesma coisa. E a depressão pessoal. Por exemplo, a depressão, uma das pontas que tem no transtorno bipolar, por exemplo. É isso aqui. E que campo de coexistência que tem? Uma pessoa que entra na depressão, ela se fecha dentro de si. Se fosse pelo menos um ator de marfim, mas nem isso é. Ela vai para um nível de um buraco de depressão, ela vai para um abismo dentro de si mesma. Como é que vai ter campo de coexistência? Ela não está coexistindo com ninguém. Ela é pior do que vegetal. Gostaria de saber se seria correto incluir em fatologia os campos de coexistência, cidade universitária e cognópolis. Isso aí a gente deixa para a nossa amiga, hoje ela não está aí, né? Mas depois ela vai ver isso aí, para a gente ver como é que fica. Gostaria que ampliasse o tema da interaciologia, a interação das famílias intrafísicas, fazendo um contraponto com o ciclo biológico humano, infância, adolescência, maturidade, dentro desse campo de coexistência. Sim, isso aí a gente pode colocar lá também, não quer dizer nada. Tudo é interação, pode ajudar. Quando projetada, como devo proceder diante de uma consciência querendo me atacar ou amedrontar? Pois sempre volto para o corpo e me sinto sem fé em mim e em meus amparadores. Realmente, esse negócio de ter fé nos outros é uma droga. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: exterioriza a sua energia e tenha confiança na sua energia. Melhore o seu estado vibracional aqui, na vigília física ordinária. Assim, quando você estiver fora do corpo, você vai saber exteriorizar a energia melhor.
Através do psicossoma direto, quando você está projetada, é muito melhor do que aqui. De modo que você está fugindo covardemente da sua realidade. Tem que se enfrentar. Outra coisa, exterioriza energia e enfrenta essas consciências. Por quê? Você tem boa intenção. Se há boa intenção, você tem que ter discernimento com essa boa intenção. Se você tem boa intenção, você tem cosmoética. Se você tem cosmoética, a sua energia consciencial é positiva, porque ela é cosmoética. Então, ela vai engolir as energias dessas consciências assediadoras que não têm cosmoética. Isso é que é a regra. Existem enciclopédias e dicionários com texto disposto em 1, 2 ou 3 colunas. Por quê? É apenas uma questão de estilística do autor ou é uma questão de ocupar menos espaço de texto na parte? Olha, eu já escrevi sobre isso há muito tempo, tem processo do problema da tabelologia, que você pode fazer coluna de 1, 2, 3 ou até mais colunas. É um problema de quadro sinótico e também de processo de didática, para a coisa ficar mais clara, explicitativa. Isso aí depende do que é. Agora, veja, há problemas desses que às vezes são comparações, cotejo, paralelismo, para ajudar mais ainda. De modo que tudo é técnica, você pode mexer com isso. Quem está perguntando é o Gabriel. Eu tenho escrito alguma coisa sobre isso aí já publiquei há muito tempo. Eu e minha família morávamos em uma cidade que gostávamos muito, mas tivemos que nos mudar por problemas financeiros. Agora, numa primeira oportunidade, queremos retornar a essa cidade. É aconselhável? Como é que é? A gente fala isso aqui ou não fala? O que é que você acha? É um negócio difícil, hein? Olha, eu vou falar aquilo que eu sei, até de outras vidas. Há muitos milênios que o povo sabia disso. Os iniciados, por exemplo, já sabiam disso. Quando você está no mesmo corpo, ou seja, numa mesma vida, você jamais deve voltar atrás em certas decisões. Que você tem que pegar aquilo para servir de renovação. É isso que nós chamamos hoje de reciclagem. Quando você volta, você está regredindo. Então, por exemplo, o holopensene agora é o outro. Você tem que enfrentar aquele outro que você escolheu. Então, isso é sério. Agora veja, existe aí no caso aquele problema. Uma pessoa errou. Ela tem que às vezes voltar atrás para consertar o erro dela. Então, é difícil de falar. No caso desse aí, é você que tem que ver se lá ainda vocês deixaram o rabo preso. Se ainda tem coisa se tem dependentes, por exemplo, alguma coisa para consertar. Agora, se o negócio é de renovação, não. É vocês que estão com a priorismose, que é uma doença crônica das piores que tem. É aquela pessoa que tem umas ideias fixadas e ela fica presa, aquilo está congelado, ela está engessada dentro daquelas ideias. Então, quando ela muda de holopensene, ela não se adapta. Então, veja, vocês estão com um problema sério de falta de traquejo ou eficiência na reciclagem. Quer dizer, vocês são antirreciclantes. Então, isso tudo vocês têm que ver se vale a pena voltar. Agora, toda a volta da consciência, por exemplo, é regressão. Por exemplo, uma pessoa casou com a outra, do jeito que tem nos Estados Unidos. Aí ela casou, eles se separam, divorciam. Aí cada um casa para um lado. Passa 10 anos, eles voltam a recasar. Isso é besteira. Isso também é coisa. No mesmo corpo, na mesma vida, isso é regressão. Essa que considera até, dentro dos iniciados, princípios do processo parapsíquico de energia, isso aí como um fato. Então, aquelas pessoas também que recasam, pensem bem nisso. Quer dizer, você deve esperar outra vida, outra oportunidade para recasar, não nessa. Aqui tem que fazer uma renovação, aí à frente. Agora, regressismo é isso. Uma outra coisa que é bom a gente esclarecer é o seguinte, aquilo que eu falo sempre aqui. A consciência significa movimento. Toda vez que para o movimento, aquilo mostra que houve um estacionamento. Se a consciência estacionou, ela está regredindo, porque não está avançando. Então, há uma regressão.
Não existe estacionamento no processo da consciência, porque todo estacionamento, a estagnação, ela é regressiva. Agora veja, a consciência é igual dinheiro. Se para, perde o valor e cria problema. É igual sangue. Se para, ele mata. A circulação, por exemplo, do sangue. É igual a água. O que eu falei aqui? Uma água parada é uma água podre. Ela mata. Então a mesma coisa é a consciência. Se ela para, se ela quer ficar inerte, se ela quiser ficar imóvel, ela está estagnada, ela regrediu. Isso aí é negativo, é uma patologia. Então isso tudo a gente tem que ver. Vocês voltando, você está regredindo, você está dando um passo atrás de novo, a mesma bobagem. Vão fazer a mesma coisa. Se lá não estava certo, se tinha coisa que não estava correta, vocês vão fazer o que agora? Faça no outro lugar. Vai melhorar outras pessoas, vai ter contato com outras pessoas melhores, o ambiente vai ser mais desafiador. Agora não, vocês estão querendo voltar porque são fracos, são covardes, são pusilânimes. Tá certo? Eu acho que eu não exagerei nada de falar muito aí não. É? Que eu tenho que falar, é verdade, que amanhã a gente encontra com esse povo depois que a gente dessoma. Isso tudo já aconteceu comigo em outras vidas. Aí assim, por que você não falou para mim? Eu agora não, eu falo tudo que no meu momento evolutivo, eu exponho tudo. Que eu não quero que amanhã o povo venha com os para-olhos e o para-dedo no meu para-nariz. Você não falou tudo que você podia. Você escondeu. Eu falei assim, eu não escondi, eu fiz o que eu pude. Agora, quantas pessoas reclamam isso, para mim até hoje ainda já acontece, fora do corpo, é porque elas não quiseram saber nada, né? Eu bem quis falar, né? Que eu insisto. Vocês estão vendo que eu insisto. E procuro explicar. Mas a pessoa às vezes não quer nada com isso. Professor Valdo, aqui na fatologia, a gente poderia colocar, por exemplo, a família nuclear e família consciencial? Família nuclear e família consciencial? Pode, essas coisas, né? O campo de coexistência aqui tem um monte. Eu vi que o senhor já vou fazer outros verbetes, que eu não coloquei tudo aí, porque tem outros sobre esse assunto. Agora, recentemente mesmo, eu fiz um. Teve outro aqui também, que o senhor coloca na parafatologia, só tem um. Eu ia sugerir colocar as comunidades extrafísicas. Tá, anota aí, para depois você dar para a nossa Rosa aí. Tá certo? E uma pergunta off-topic, professor. Porque eu estou estudando dentro da questão da psicologia lá os pensamentos permissivos, né, da questão da pessoa que está utilizando drogas. A gente poderia utilizar a questão do primopensene nesse contexto também, porque o primopensene o senhor coloca como sendo a causa básica, né, do pensamento básico, a causa básica de criação do universo. Você quer colocar como? Para quê? Por exemplo, o primopensene autocorruptor, que seria aquele primeiro pensamento que a pessoa tem para que desencadeia todo o processo da autocorrupção dela. A gente poderia utilizar esse tipo de termo? Sim, mas agora primopensene eu uso para outra expressão. Né? Exato. Para ser o grandão. Entendeu? Agora, isso aí está certo que você está falando, mas não é a mesma coisa que eu digo. Agora, o pensamento corruptor, ou autocorruptor inicial da pessoa, a gente nunca sabe onde é que ele apareceu. Quem sabe que foi quando você era barata. Agora, segundo o João, não é. O João acha que foi quando você era raposa, porque a raposa é terrível, cheia de artimanha. Então, é um processo político. É tanto que eles chamam os políticos de raposa, né? Entendi. Político eles chamam de raposa, de peixe grande, não é isso? Briga de peixe grande, né? Ou de cachorro grande, também eles falam isso. De modo que o problema é ver isso. Pode falar. Eu já liguei. Campo de coexistência. O terceiro exemplo é parapsíquico. É o campo de coexistência parapsíquico. Um ambiente dominado por consciência mais lúcida contra a evolução consciencial. Intrafisicamente, já existe alguma coisa? Assim? É vocês aqui, ó. Tá. Além daqui... Aqui, ó. São consciências lúcidas que estão dominando esse ambiente. Olha lá. Tá. Olha lá. Tem a Beth aí, tem o João, tem a Ami, o Djalma, tem o Will... Tem o Domingos ali, ó, tá até assim, ó, para poder raciocinar. Quer dizer, é um negócio muito sério isso. Agora, além da CCCI, você já conheceu algum outro lugar na Terra que tivesse ambiente bom? Parapsíquico bom?
Parapsíquico, não, tem. Mas agora o problema é que não é duradouro, ele é fugaz. Ah, da Comunex. Agora eu Às queria vezes é saber, fugaz. assim, Eu já vi isso em alguns lugares, às vezes com iniciado, com religião mesmo, com seita. Aquilo demora. Uma situação, por exemplo, às vezes vem uma consciência mais séria, às vezes de um aparador, para ver se melhora aquilo, porque está uma bagunça. Então, às vezes o ambiente melhora muito. Mas é fugaz, aquilo dura pouco. mas aí dura pouco, se tivesse uma Comunex, como aqui tem a Interlúdio. É por isso que a gente fala em Comunex. Você sustenta está mais? começando a entender o meu processo de geoenergia e geopolítica por causa disso. Então, quando Nós tem temos que nos conscientizar do local que nós estamos. E não pensar só na gente, ou na nossa psicosfera, ou na nossa aura, ou no nosso holopensene. Mas pensar em tudo que nós estamos envolvendo para chegar na Max Proex. Senão a gente não entende isso. Não adianta nada eu falar em Max Proex se eu não falar em CCCI, se eu não falar aqui no CAEC, no processo da Cognópolis. Sim, Como é que vai decidir isso aí? Uma coisa puxa a outra. entendi. Entende? Agora, uma outra pergunta é assim, na China, com esses 16 ressomando lá, vai haver a formação de um campo de coexistência parapsíquico, ou lá é tanto trabalho, eles vão acabar se diluindo? Eu não sei, né? Tudo é possível, né? Eu não sei, eu não ponho a mão no fogo. Uma outra coisa, a gente não sabe qual é o plano beta deles, tal. Tudo é possível, né? Vai depender aí do encaminhamento, a evolução do progresso, a progressão da coisa. Mas aí, por exemplo, lá em Mataró, né, que a monja viveu lá, se uma pessoa tem mais sensibilidade parapsíquica, vai lá e percebe esse ambiente. Mas se uma pessoa vulgar, não percebe. Então, Não. ali pode ser considerado um campo de coexistência parapsíquica ou não? Pode, depende, né, do nível de lucidez. Se tem alguns que já sabem, um punhado, já vai. Uma coisa só eu sei, porque o enumerador até confirmou. Os 16 já estão reencarnados. Eles já estão vivos, já têm renascidos. Mas é que cada um está no Eles lugar, já ressomaram, todos eles. Agora, veja, parece que eles demoraram 1 ano para renascer todo mundo. Quer dizer, então o negócio eles devem ter mexido em tudo. 16, na realidade não são 16, são 15, que parece que 2 estão juntos. Mas o Parece que resto, são gêmeos. mas o restante parece estar espalhado, não é isso que você já Não, falou? todos estão espalhados. Espalhados, né? São 15 espalhados. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, aquilo foi muito bem tratado, porque num ano, os 15, 16 ressomaram. Então ele já falou, não, isso aí foi 1 ano, já está todo mundo renascido. Entendeu? Então, Agora, professor Valdo, o pessoal que está ressomando na Finlândia também, futuramente eles podem conseguir criar um campo desse, né? pode, a gente não sabe, né, o que eles estão fazendo, tudo é possível. Agora, na China que tem mais chance disso, porque lá vai precisar de mais isso aí. Vai precisar de mais, vamos dizer, mutirão, equipe, reunião, turma. Eles vão precisar muito disso, né? Com aquele monte de gente. Então, Agora, lá você acha que vai chegar um ponto que eles vão se juntar no mesmo local? Ou alguns eles devem vão juntar. formar grupos? O plano tem isso lá. Alguns vão juntar. se juntar para fazer alguma coisa grande. Eu, para mim, a gente vai poder, vocês que são jovens aí, vão poder ver isso, quando vocês verem que tem uma equipe chinesa fazendo alguma coisa que mexe com o processo evolutivo. Aí é que a gente vai ver, porque eles não vão aparecer um só. Que a hora que começar a aparecer, eles vão chamar a atenção pelo bloco, o grupo. Vai ter gente funcionando nisso. Agora, Pode ser hoje- que nessa época eu não esteja aqui mais. A gente não sabe, né? Porque quando eu estiver maduro, hoje aí eu eles teria são- que ir para além de Vilcabamba para durar mais. Não daria. Hoje eles são crianças ou são jovens? Não, para mim eles já estão assim, teenagers. Já está mais ou menos por aí. Mas fala. Eu ia perguntar exatamente o que o senhor comentou, né? Da CCCI, da Cognópolis. O senhor não incluiu aqui na remissologia, nem na fatologia. Não, porque tem muita outra coisa que eu vou falar sobre esse assunto. Tem mais verbete que vem por aí. Tem muita coisa. Um dos verbetes que tem, gente, eu toquei no assunto aqui,
é o processo da comparação, paralelismo entre Foz do Iguaçu e Vilcabamba. Entende? Que é o problema que eu estou fazendo lá, como sendo confrontações urbanísticas. O título do verbete é confrontação urbanística. Ele já está pronto. Agora, está violento, mas é preciso melhorar mais ainda os dados que tem lá. Tem que procurar mais na internet, uma opção de coisa para ver se põe. Que eu fiz uma tabela com 4 tipos diferentes. Um deles, por exemplo, é o controvertível, que os dados ainda não são entende? Não são conclusivos. Então, eles são inconclusivos ou vamos dizer, controvertíveis. Eu ponho lá, desse jeito. Aliás, eu me perguntava, porque Vilcabamba, tem coisa que eu não sei se vale a pena. A gente por não exemplo, sabe tem se é coisa sério que ou não. a gente tem aqui e tem lá em Vilcabamba, que a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Então, isso aí é uma coisa que o povo tem que estudar. Se você pega um que é da sociologia, ele diz uma coisa. Se pega o outro que está estudando a geografia, diz outra coisa. O outro que pega a história, diz outra coisa. A briga é grande. Por exemplo, tecnologia. É bobagem a gente combater isso. No fundo, a tecnologia veio para ficar. Quem é que vai mexer mais com comunicação fora de computador? Você vai voltar para a máquina de escrever? É aquele negócio que eu estou falando da regressão. Ninguém vai fazer isso. Não dá. Isso é só para dar uma ideia. Então, como é que fica? Então, agora, você vai para Vilcabamba. Lá não tem nada disso, não há infraestrutura de nada. Você acha que isso é bom? Não, é péssimo. Outra coisa, eu explico isso lá. Mais vale 80 anos lúcido, mas com produtividade evolutiva, do que 120 anos lúcido sem produtividade. Então não adianta nada ir para Vilcabamba e ficar lá. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós temos que ficar no front da batalha, aonde a nossa ProEx pode ser produtiva. É isso que eu quero mostrar. Então, eu estou pegando o negócio, pegando o chifre do boi. Isso vai falar. Para mostrar a realidade. Nesse verbete, o senhor vai falar dos condomínios conscienciológicos? Falar o quê? Se o senhor vai falar sobre os condomínios conscienciológicos. Não, eu estou falando de geral. Porque, por exemplo, a gente tem a residência praxogênica. Então, é como se fosse uma orientação de como construir sua casa. Mas agora, a Vilcabamba é muito pequeno lá os negócios, tem certas coisas que não podem comparar. O que eu estou comparando é o total da população. Aqui são 113 mil, lá é 4.200 pessoas. Então isso não adianta nada. Agora, tem coisas, né, que, por exemplo, inconcludente. Lá tem uma montanha, que é o Mandango, que é o negócio que eles falam, e que é o Andes. Então, tem a cordilheira toda e tem aquela montanha lá junto. Aqui uma planície. Onde é que é melhor? Eles acham que é lá. Mas até na fritada dos ovos seria? Tem uma opção de coisa dessa. Então, eu estou criando problema com isso. Para chamar a atenção da história, para a gente ver a confrontação urbanística, né, da cidade, a polis. A confrontação das polis, você sabe como é que é? Do jeito que tem aquelas cidades irmãs, eu começo vendo o negócio das cidades irmãs. Então, o que tem lá e o que tem aqui? Eu falo uma opção de coisa igual. Há uma coisa muito interessante. Lá tem um parque nacional. Aqui também tem. Então, isso é uma coisa para se pensar. Parque. Então, o problema da natureza está igual. Agora, por exemplo, em matéria de água, que é energia hídrica, né? A hidroenergia. Nós aqui estamos em cima, é o coração do aquífero Guarani. Lá tem 2 rios. Aqui ganha longe, né? Mas eu estou pondo igual, para mostrar que é igual. Então é uma coisa para a gente pesquisar. O dia que eu trouxer isso aqui vai pegar fogo, eu sei. Muita gente vai, está errado isso, o outro está lá, eu quero ver a briga, assim, ó. Nós vamos ver essa briga das seções, dos gomos aqui da laranja. Mas, professor, voltando aos condomínios, o senhor acha que seria interessante escrever alguma coisa sobre uma orientação de como deveria... Eu acho, mas eu espero ainda a Vila Consciência para tocar nesse assunto. Os nossos condomínios ainda estão ainda furadinhos, nós estamos começando agora. Agora não, a Vila Consciência vai ter como se fosse uma cidade mesmo. Então é um condomínio diferente dos outros. Vai ter a parte comercial, vai ter tudo lá junto. Mas para esses menorzinhos, não poderia também já ter uma orientação?
Tem, eu já escrevi sobre isso, já fiz negócio há muito tempo, desde o Campo dos Sonhos, eu já falava nisso. Escrevi tudo sobre isso. Que é o processo da Cognópolis. A Cognópolis, eu já falei, faz muitos anos. Esse negócio já vem, ó. Mas eu digo assim, sobre a área comum, sobre... Não, ok, mas isso aqui ainda não está 100%, não. Tem muita coisa que ainda precisa de ser feita. A Vila Consciência pode dar isso. Mas é que a Vila Consciência é muito grande, né? Eu estava pensando que a Vila Consciência é muito grande. Eu estava pensando nos outros condomínios que a gente está fazendo. Não, esses pequenininhos ainda não são expressivos. Não precisa ter uma orientação. Eu acho pequeno ainda. Tem que esperar mais. Professor Valdo? Sim. Voltando ao assunto da ressoma com os réus, se isso é parte do plano da humanidade evoluir de patamar, por que essas consciências tão problemáticas, enfim, não ressomam em planetas inferiores? Eles estão indo, é isso que eu estou falando. O que é que eu falei aqui? Comecei a falar, foi isso. Lê meu livro lá, Homo Sapiens Reurbanizado, a gente explica isso tudo. Mas elas estão ressomando aqui no planeta Terra. Um percentual que a gente não sabe quanto. E outra coisa, são mais ou menos, pelo cálculo que a gente fez aí já faz muitos anos, são 50 bilhões de consciências. Sai desse patamar, que seja 50 bilhões ou 45 bilhões. Agora, quantos bilhões dessa que vão para outro planeta inferior? A gente não sabe. Quantos estão se preparando para oportunamente vir para cá? E quantos já estão mais ou menos maduras para vir? São essas que estão chegando que já estão dando problema por aí. Agora, isso começou em 1950 para cá. Já tem 59 anos. Então é uma porcentagem bem pequena que está vindo para cá, na verdade. Não, não pode vir tudo de uma vez, porque aqui não tem útero para isso. Arranja útero. Ué, como é que as pessoas vêm para cá de uma hora para outra? Você fazer 1 bilhão vai renascer até dezembro. Você vai arranjar quantos úteros? Pode fazer igual aquela moça que já está parindo, 8, 9, né? Um monte aí, igual cachorrinho, coelho, etc. Então, mesmo assim, ainda precisa de muito útero. Mas o problema todo tem muita coisa para ser feita. Você poderia explicar melhor sobre a não necessidade do processo onírico, por ser o sono com sonho, um processo natural de recuperação psicofisiológica, não poderia ser prejudicial bypassar esse estágio? Estou de pleno acordo com você, mas agora eu digo para você que é uma pessoa lúcida, você não precisa mais de recuperação psicofisiológica. Você, com o seu parapsiquismo, você mantém a rigidez o tempo todo. Raciocina por aí. Pensa um pouquinho mais do que você é. Você vai entender o que eu estou falando. É lógico. Não, pensa um serenão, ele não precisa disso. O senhor comentou que não gosta dos onirismos lúcidos. E quando os fatos do sonho se manifestam na vigília física, o senhor pensa disso? Não é fato de sonho. Quando ele se manifesta na vigília física, é porque são fatos. Não existe isso, não é onirismo, é fato. Retrocognição que nós temos não são sonhos. São fatos que você está relembrando. Eu lembro, por exemplo, o que a gente comeu anteontem, na hora do almoço. Isso é fato. Não tem sonho nenhum nisso, bobagem essa. Não tem nada disso. Professor. Sim. Uma amiga minha de Recife disse que já viu vários parapsíquicos meio que fugindo de lá. O que tem lá? Eu não sei. Faz muitos anos que eu não vou a Recife. Eu não estou por dentro. Agora, Recife significa que os navios encalham. E outra coisa, lá não estava vendo muito tubarão? Pode ser gente que está com medo de tubarão, pode ser gente que está com medo de encalhar. Encalhar no Recife. Recife significa encalhe, naufrágio, é batida, é Titanic. Sabe o que é o Titanic? É o Titanic. Você está entendendo? Pode ser isso, né? Eu sei lá, né? Recife, né? Mas olha, quem é que falou isso? Isso aí é novidade para mim, eu não sabia dela. Estão falando isso, é? Agora, outra coisa, parece que lá também, igual Fortaleza, está havendo muito turismo sexual, é verdade? Pode ser que seja isso. A família vai querer levar as crianças fora por causa dos processos, que isso aí é um problema. Olha, turismo sexual é um negócio terrível. E parece que lá em vários lugares, Fortaleza, Recife, tem isso.
Pode ser que seja, né? São esses fatores. Né? Sim. Hein? Ah, é? Fortaleza, com Recife, cada Natal. vez mais alto do turismo. Então, Natal também entrou nessa? Também. Que coisa. Pode falar, chefe. Queria falar uma coisa a respeito de forma. Ali na argumentologia, na página 26. Sim. Ali tem o cacófato porco. É isso mesmo? Aonde é que você viu aí? Na argumentologia, no campo de coexistência superficial, ambiente dominado por consins vulgares. Ah, sim, não. Isso aí nós já mudamos lá. Isso aí já está mudado lá. E a outra também, a outra por consim, a segunda seguinte, também. Isso a gente já mudou. Ah, tá. Não. Lá no originais. Eu vou só conferir para ver se é mesmo, mas a gente tira. Você sabe que esses porcos todos eu tiro com o tempo. Pois é. A gente coloca no Find. Por isso que eu fiquei surpreso. A gente tira tudo. Quem é mais? Você pode falar. Professor, voltando àquela questão da exteriorização intrafísica, para a questão de assédio e tal, até que ponto é preciso ter cuidado durante a exteriorização, no seu estudo, no seu quarto, etc., por causa das consciências energívoras dos assediadores? Não, ela tem que ter cuidado com isso o tempo todo pela sua intenção e as energias que você usa. Qual é a sua intenção? Qual a qualidade da sua intenção? Você tem uma vida cosmoética ou não? Quando você mexe com as energias, você está tentando ajudar os outros ou não? Isso aí é que é a base de tudo, o resto é conversa. Agora, não é só não, isso é qualquer lugar, qualquer hora, tudo você está fazendo. Não é só nesse horário, não. Outra aqui. Você falou hoje de caverna dentro da terra que são mal assistidas. Pode explicar mais esse assunto? Vai a Minas Gerais e entra em certas cavernas, se você já tem alguma noção de estado vibracional e como é que você faz a psicometria de ambiente através das energias, que você vai ver que tem caverna que você vai descendo, aquilo vai piorando, quanto mais você desce. Tem muitas assim. E eu sei da história porque eu estudei muitas em Minas Gerais. Muitas delas são negativas. É muito difícil você encontrar alguma que seja mais ou menos. Tem muita coisa negativa. Sacramento mesmo, que é uma das maiores que tem lá. Lá tem quilômetros. O Eurípides entrava dentro dela e saía. Foi um dos únicos que conseguiu viajar lá. Professor, Itacoatiara, as cavernas lá, elas são mais ou menos positivas, né? O senhor morou lá. Não? Eu só passei em uma só. Aquela que tem um arco Itacoatiara assim. É bom, não é isso não. Itacoatiara é bom por causa do ambiente que é fechado e tem guarda lá muito antes de haver essas bobagens todas, desde que foi criado, que ela era da Marinha. E outra coisa, Itacoatiara é mar alto. Tem uma praiona grande que tem um abismo nela. Se a pessoa não tiver cuidado, morre. Ali morre gente. Tem aquela pedra todo ano morre gente ali. E tem a pedrona na prainha. Que ali também morre gente. Porque se a pessoa fica em cima lá, de uma hora para outra, a onda do mar muda, a maré alta vem, chupa a pessoa e leva. Tudo, Isso é um monte. Mas as cavernas, agora, então, outra coisa. Lá tinha umas coisas negativas. A primeira delas é que, devido ao problema de ser muito fechado, eles começaram a mexer com tóxico, mas isso acabou. Na época eu estava lá, isso tudo foi combatido com a opção de gente. Tinha a SUAME, que era a Sociedade dos Amigos de Itacoatiara, que combateu isso tudo, acabou com tudo. E outra coisa, eles colocaram quebra-mola, que é o que retém a velocidade do carro, está entendendo? Por tudo quanto é lado. A minha casa que eu tinha lá, para entrar na Rua das Orquídeas, para chegar, a hora que você entra até chegar lá, tinha 15 quebra-molas. Então ninguém pode correr. Eles fizeram assim porque estava matando muita gente. Entende? Vinha aquelas pessoas começaram a postar corrida lá dentro, porque é uma beleza tudo lá dentro. Muito bonito lá. Agora, o problema todo é o seguinte, a outra coisa negativa que tinha lá, é que eles começaram a fazer a subida a pé das pedras. Aquilo está até matando paredão gente, que dá para o mar que é uma loucura. É liso, né? Pois é, e o povo desce aquilo a pé, no pedão, no pezão. Isso é uma loucura. Sem proteção nenhuma. Então isso também estavam proibindo de acontecer lá. Agora, lá é lugar de pegar prancha, etc., onda. Surfistas. O surfista é o lugar de surfismo muito sério. Agora, o problema lá não é isso, não.
O ambiente lá é chácara da terra, mas não é tão forte igual aqui, não. Não, né? Aqui no CAEC é muito maior. Mas as cavernas não se aproveitam. Agora, porque tinham macaquinhos lá. O estado do Rio todo, eu percorri o estado do Rio todo para arranjar um lugar, para arranjar uma casa por causa do meu filho. Porque ele tinha nascido na capital de São Paulo, e sempre a gente viajando muito para o exterior, aquela coisa, ele nunca tinha tido contato com a natureza. Então eu queria comprar um negócio na natureza, foi por isso que eu fui para lá. Agora, ó, eu vi tudo. Entende? Até aquelas barras lá do fim do mundo, do estado do Rio, para ver ambiente que foi bom. O melhor que eu achei foi lá. E realmente lá era bom. Quando eu fui para lá, havia 5 sociedades familiares que mexiam com o processo de parapsiquismo. Lá dentro. Lá dentro, né? Entende? Outra coisa. É o único lugar que eu já fui, que na primeira noite que eu fui dormir na casa que eu comprei, quando a gente levou, fez o recheio decorativo, a hora que eu saí do corpo, chegou uma concierge e se apresentou para mim. Olha, sou eu que sou aqui o guarda dessa região. Eu sei que o senhor sai do corpo, você vai me encontrar aqui, qualquer coisa, eu estou aí para ajudar o senhor. Eu sei que o senhor está aqui. Eu fiquei besta de ver aquilo. Agora, o que se passa? Ele é um amparador. Eu encontrei com esse nosso amigo... Xamã? É xamã ele? Não, ele não é xamã, não. Ele é vivório para chuchu. Ele viveu ali naquele ambiente durante muito tempo. Depois disso, ele começou a socorrer o povo extrafísico. Aí eles deram incumbência dele ficar lá. Já faz uma boa temporada que ele não ressoma. Ele me explicou esse negócio todo. Sim. Eu andei com ele fora do corpo, nos diversos lugares, vi as coisas todas como é que era. Problema tudo de todo tipo. O meu negócio foi tão sério que eu gastei uma nota. Eu queria fazer lá uma verdadeira mansão, com piscina junto da pedra, aquele negócio todo. Eu desisti depois, porque meu filho cresceu, já não tinha mais interesse, porque eu já tinha feito tudo quanto era experiência com o clube, as matas, os macacos, aqueles rabudos que preguiças. Não, em rabudo. O que tem de... Tamanduás. Não é tamanduá, não. Como é que chama o rabudo? Não, gente. Como é que é aquele lagarto que dá uma chicotada em você? Tiu, ou teiu, que eles chamam. Sei. Lá, se você subir no Morro das Andorinhas, você vê assim de cara 100, tudo assim, para você. Agora, aquilo assusta. Eu estava querendo levar um monte de gente para ver o negócio, depois desisti. Eu via muitos Se o povo chega aquilo, a pessoa começa a correr lá em cima do morro, como é que fica? Aquilo é um perigo. Agora, eu vi mais de 100 juntos, dia de sol. Eles aparecem tudo assim. Outra coisa, na casa que eu comprei, tinha um que morava na porta da cozinha. De vez em quando eu conversava com ele, tudo. Ele entrava, tinha um lugar debaixo da pedra que ele ficava, a gente dava comida, mas já veio do outro. Era um alemão que tinha feito a casa, e eles já tinham cuidado desse tio lá. Então ele é o primeiro inquilino da casa. Entendeu? Agora, tudo isso eu fiz experiência. Agora, a coisa mais séria que eu tive que fazer, só para cuidar do ambiente, foi o seguinte. Eu estava com a ideia de fazer uma casa grande. Então, de início, eu falei assim, não, a primeira coisa que tem que ser feita aqui vai ser fazer um muro. Porque lá não havia muro. Agora, por que o tem muro? Aquela cerquinha por quê? abaixo. Porque lá era um ambiente muito bom, tudo sossegado, tranquilo. Eu chegava e ia lá no fim de semana. Na outra semana que eu chegava lá, tinha 16 camisinhas no chão. Lá, no pomar da minha casa, junto da rua. Eu falei assim, não dá. Aí a gente estava plantando acerola, plantando aqueles negócios todos. Eu falei assim, não, o jeito é fazer muro. Fiz um muro de 2,20 metros de altura, que para pegar na pedra, conforme o lugar, eu tive que fazer 4,5 metros de muro. Foi uma verdadeira muralha. E fiz tudo para ninguém entrar lá. Que aquilo lá virou, sabe? Não dava, né? A casa da agora, sogra... depois disso, mesmo assim, ainda tinha gente que às vezes entrava lá para roubar a acerola. A casa a acerola da sogra dá da lá minha que é uma filha, beleza, ao máximo. Hein, professor, a casa da sogra da minha filha também era um murinho natural, né, de árvore. E o banheiro do lado de fora, eles arrombaram. Eles usavam o banheiro do lado de fora. Mas agora, veja, lá em Itacoatiara é o melhor lugar do estado do Rio, de tudo que eu estudei em matéria de energia. Agora, eu vendi lá depois, porque a gente ia sair mesmo,
O Arthur também não se interessava mais, depois que ele cresceu. Eu também não ia para lá para escrever. Eu tinha até uma parte da minha biblioteca lá. Durante muito tempo. Lá é uma beleza para escrever. É o máximo. Sabe aquele negócio desses filmes de escritor que arranja, vai lá para uma ilha, lá para o fim do mundo, para poder escrever o livro que está faltando? É uma lá paz. É isso. Uma paz muito grande. Antes de conhecer Foz, aqui, eu achava que era o local mais tranquilo. Eu passava carnaval, férias... Não, agora, o problema todo, para quem não entende, é o seguinte. Lá está dentro de 2 montanhas enormes. Só tem na terra um lugar que você entra. Na hora que você vai entrando, tem uma guarita com um monte policial, dia e noite, o ano todo. Então, não tem jeito de haver muita sujeira lá. Todo mundo sabe o que é que se passa. Agora, o que se passa? O mar é tudo aberto do outro lado. É como se fosse um triângulo. Agora, só que tem que o mar é brabo, é alto. Então, não é qualquer um que chega. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, a prainha, ela é suave, mas é só perto da terra. O mar é brabo quando chega... É perigoso porque a onda vem de surpresa. Agora, né? lá tinha uma casa lá em cima que eles fizeram no Morro das Andorinhas, uma delas que eles falaram que era até do Silvio Santos. Tem gente que já comprou lá uns palacetes lá em cima para fazer o negócio. Eu nunca fui lá para ver, não. É junto lá dos tios. É a área dos tios. Agora, outra coisa. Às vezes nós estávamos lá e aparecia assim, 2 dúzias de macaco. Macaquinho tudo atrás querendo. direto, Era só começar a chamar. Que eles começam a vir. Então a gente dava comida, marrom, dava banana. Eu às vezes pegava aquele monte de banana e levava. Uma outra coisa. Você sabe onde é que é o morro, como é que chama? Largo da Batalha. Sabe onde é que é isso? Sim, lá em Niterói. Lá no Largo da Batalha teve uma temporada que os caras começaram a vender passarinho. E eu estava vendo que os passarinhos estavam morrendo. Então o que eu fiz? Durante uma temporada, nós compramos assim 600 passarinhos. E eu não mostrava para onde a gente ia, porque senão eles iam atrás para pegar os passarinhos de volta para poder vender. Então, nós soltamos, eu e minha mulher naquela ocasião, mais ou menos uns 5.000 pássaros na área lá do bosque. Você está entendendo? Aquela mata, principalmente das andorinhas. Eles pegam pequenininhos, nem com pena. Não, a maioria era bico de lacre. A maioria é bico de lacre. A gente levava tudo. Agora, depois eu parei com aquilo porque não adiantava. Eles sempre compravam mais para vender. E outra coisa, todo mundo comprava aqueles passarinhos deles. Agora, eu comprava e soltava aquele monte. E outra coisa, a gente saía sempre para outro lugar. Então, eles sempre pensavam que eu fosse para outro lugar. Depois a gente voltava. Eles não viam. Para não mostrar que a gente ia levar para Taquatiara. Durante uma boa temporada, a gente soltou o passarinho lá. E ninguém sabe o que foi. Fez uma reurbanização. O número de passarinhos lá, que foi uma loucura na área, porque o ambiente lá é bom para isso. Muito a mata bom. Que tem lá. Bom para escrever, bom para refletir, né? Muito bom. Agora, lá tem muita gente assim, intelectual e gente de parapsiquismo que vai para lá para estudar. Carnaval nem parece que tem carnaval lá. Não, fica maior existe sossego. Isso. Eu não sei. Na minha época havia até um restaurante que eles fizeram, depois o restaurante nem deixou de funcionar. Eu nem sei se hoje tem. Ainda tem? Outra coisa, o clube, quem andava lá no clube era só eu e meu filho. Nós é que acionamos o clube, colocamos aquilo a funcionar. O clube é bom para matinê, para as crianças, assim, muito bom. Nós é que acionamos mais o clube lá para o povo mexer, principalmente na piscina, que é muito boa. E outra coisa, você ia na piscina e ia no mar, ia no mar e ia na piscina, porque é tudo junto. E outra coisa séria, lá tem muita conchas. Eu não sei se atualmente tem, porque Maralta, o mar, traz muita concha. Então, lá tem concha até que tem valor. Inclusive a concha café. Tem um tipo da concha café que vale uns $4. Eu peguei um monte delas lá. Pro lado da prainha, agora tem que ir depois que há arrebentação muito forte, depois de tempestade no mar. Aí aparece muita concha lá. Lá é lugar bom para concha. Então, desculpa aí, professor, ter tomado Professor, tempo. Obrigada. Professor, aqui B. B. Eu gostaria de saber como que é o mecanismo de instalação de bloqueio encefálico e de desbloqueio... Como é que é? Não entendi. Como que se dá a instalação de bloqueios encefálicos e depois o desbloqueio quando é processo emocional à base? Não, o problema é o seguinte, isso aí não interessa quem, se está com emoção ou se é parte intelectual. Você vai fazer o encapsulamento da pessoa,
Você está entendendo? É anular a manifestação da pessoa. Agora, o desbloqueio já é outra coisa. O desbloqueio é trabalhar com a pessoa, tirar aquilo que tem, para ela poder começar a fazer uma reciclagem a partir de uma condição boa. Por isso que o arco voltaico, às vezes, ajuda demais. Você está entendendo? Sim. Mas agora é a pessoa que tem que fazer isso depois, porque não adianta nada. Você chega lá, tira as energias, daí 3 dias ela está tudo do mesmo jeito, já bloqueou tudo do mesmo jeito. Então a pessoa tem que fazer higiene consciencial, tem que melhorar a condição dela. Entende? Não só a parte de ideia, mas as emoções, os interesses, a intenção. Senão não resolve. O caminho é esse. Agora, o desbloqueio, antes de mais nada, é da pessoa. Você faz o desbloqueio aparente, mas não é o que tirou com a mão definitiva, é só a pessoa que vai poder fazer isso. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Agora, o encapsulamento, você anula a pessoa temporariamente dentro daquilo, mas é preciso saber fazer. A gente não pode fazer encapsulamento de uma pessoa e prendê-la lá dentro daquele, entendeu? Daquela bolha, sendo que ela está totalmente tóxica. Ela tem que se abrir para o cosmos, se abrir para o mundo, você não pode fechar. O encapsulamento, por exemplo, ele pode ser prejudicial. É que quem faz isso prejudicial é só o assediador. Que já pensou fechar a pessoa cada vez mais? Quanto mais fechada ela ficar, mais intoxicada ela vai ficar. Vai se intoxicando cada vez mais o ambiente. Então o problema é abrir, fazer o abertismo consciencial. Você quer falar? Sim. Uma questão no detalhismo, ali na filiologia. A conviviofilia, a xenofilia, a intrafisicofilia, a sociofilia. Em questão de crescendo ali, a xenofilia não ficaria em primeiro? Não, aí nós não estamos colocando assim, nem sempre eu ponho. Às vezes eu ponho quando tem 7, esse aí só tem 4. Tá. Tem muita coisa que ainda pode pôr mais, mas pode pôr. Outra coisa, a sociofilia, às vezes, eu gosto de pôr sociologicofilia, que também o povo gosta, às vezes, de fazer assim. Isso varia. Entende? Mas é por aí. Arranja mais para constituir 7, põe na ordem certa. Depois você dá para o chefe aqui, ó, que ele passa para a rosa. Tá legal. E aí a gente muda. Você manda. Quem é que está com o microfone? Tem? Pode falar aí. Ele está sempre falando agora no finzinho, Fábio. Estou gostando de ver você. Você virou gente, virou gente, né? Também já inteirou 17 anos, já está na hora. Já faz tempo, tem né? que dar um jeito. Então, sobre essa frase, quanto mais consciencial, mais mecânico, você estava falando do paradoxo. Sim. Eu queria saber se isso tem relação com a questão de acessar o fluxo do cosmos, que você fala. Tem, né? Porque isso aí vai ter relação com tudo. Quanto mais consciencialidade você tem, mais automático vai ficar. Agora, ó, não pense no cosmos, pensa nas centrais extrafísicas. Então, por exemplo, para mim, um serenão, ele tem isso automático. Sempre que ele precisa. Ele é capaz de captar na hora, em qualquer condição, o processo de qualquer central dessa. Você entendeu? Mas a central extrafísica é tipo um ambiente extrafísico, Valdo? Não, é uma comunex onde o povo atende os outros. Então, por exemplo, uma emissora de energia, uma emissora de ideias. Você está entendendo? O problema todo é esse. É uma emissora assistencial, de trabalho assistencial. Mas está sempre interrelacionada com várias consciex, no caso não, é um ambiente, é uma comunex. O processo todo é esse. Agora, por exemplo, se você tem mais afinidade com ela, o seu acesso é menos difícil. Entende? Agora, com o passar do tempo, a minha conclusão que eu já cheguei sobre centrais extrafísicas é o seguinte: todos vocês aqui, dentro de 2, 3 vidas próximas, vocês vão ficar, vamos dizer, adstrito, ou correlacionado, ou com afinidade com centrais extrafísicas específicas. Então, isso vai ter relação com a paraprocedência de cada um. Você entendeu, né? Então, de acordo com a paraprocedência, a pessoa tem aquela central, dali daquela paraprocedência, daquela comunex de onde ela veio. Como a tendência de vocês todos aqui, nós todos, é melhorarmos as comunex depois que nós dessomarmos,
Então a paraprocedência vai melhorar, a gente vai começar a ficar mais afeito, mais por dentro, nos bastidores dessa jogada das centrais extrafísicas. Não tem lógica isso? Pensa bem que você vai ver. Está claro? Entendi. Agora, uma central dessa, ela está distrita, por exemplo, a um planeta ou ela... Não, pega é tudo várias... aqui mesmo, é só a Terra. Dessas que nós temos aqui, ela é circunscrita, às vezes, até na parageografia específica de determinado... Do jeito que tem conexão específica também da parageografia. Elas são muito específicas nisso. Não dá para estar difundindo, entende? A coisa muito séria, não. Deve haver essas coisas lá no Colégio Invisível dos Serenões, etc., que a gente não sabe como é que é isso. Isso aí eu não conheço. Se de ver, né? Pode falar. Eu tive essa semana e um tempo atrás uma experiência de estar fazendo arco voltaico no extrafísico em Consim. Isso é assim mesmo? Pode estar fazendo arco voltaico no extrafísico? Tudo é possível, né? Sim. Se ver os resultados disso. Os resultados dos fenômenos, se aquilo funciona. Agora, é você que tem que examinar se isso foi real, como é que é, se não é um processo seu da imaginação. Aí entra o processo do onirismo, aquela coisa toda. Tem que ver, né? Mas tudo é possível, sim. Por que não? Tá certo? Tem alguém mais que está com o microfone? Não. Ok? Posso passar, então, a bola? Então, vou passar para você. As pontuações da tertúlia de hoje são: votos online, 20. Perguntas respondidas online, 15. Perguntas presenciais, 20. Assinaturas no livro de presença, 141 pessoas. Praticantes da técnica da INVEX, 14. Hoje não teremos recado, então só pedimos para aguardar um pouco após a votação. Em caso de empate, né, consultaremos vocês para desempate. Então, vamos à leitura dos verbetes. Categoria de consciência. Coerção social. Conhecimento conscienciológico. Cultura conscienciocêntrica. Tema homeostático. Tema neutro. E tema nosográfico.
Então, o verbete vencedor foi conhecimento conscienciológico, com 25 votos. Obrigada, boa tarde. Na segunda eu tenho que passar para pegar as coisas lá. Levar na terra. Aí eu pergunto para a Dani, mas tem 3 torneiras, depois do reservatório. Depois da caixa do reservatório. Tá. Então, se for testar tudo, seria o 5. Não, acho que ela não vai querer. Eu acho que não precisa. Acho que vai pegar o poço, a caixa d'água e uma torneira. A torneira que sai. A torneira que sai da caixa. Não tem, a torneira. Achei que era todas. Os 3 banheiros. Os 3, desculpa. Eu entendi agora. Um é um banheiro, o outro é depois da caixa. Da caixa sai para 3 banheiros e uma torneira. 3 banheiros e a torneira. A gente ia pegar dessa torneira. Né? Então tá, pega ela, a caixa e o poço, tá ótimo. Já que a gente usa mais. Tá. O que a gente usa para lavar pele fica externo. Tá. Mas a gente usa para lavar a mão de lava para os bichos, então essa é mais importante. Ele é o seguinte, mas ele é muito bom. Agora, não. A gente vai dependendo de manhã.